gente, nós novamente agradecemos a presença de todos. Nós vamos receber água. Obrigada, João. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Vocês gostam de ser felizes? Vocês procuram a felicidade? Levanta a mão assim, né? Valeu, galera. Muito bom. Esse povo não está procurando a felicidade muito, não. Estão vivendo meio tristes. Tudo bem. Quem aqui já procurou estar satisfeito com as coisas? Eu já procurei satisfação em várias coisas. Quem aqui já procurou liberdade? Olha ali mais de novo, liberdade. Mas agora eu quero saber, quem aqui já procurou uma coisa dentro de casa, procurou e encontrou? Levanta a mão, por favor, estou me sentindo sozinha. Muito obrigada. Esse é o sentimento da busca e do achamento. Acho que esse verbo não existe, mas quando você acha, o sentimento é maravilhoso. E hoje a gente vai ler sobre uma parábola. Eu quero que todos abram em Lucas 15, de 11 a 24. Também vai ser colocado ali atrás, se vocês quiserem acompanhar. Então, Lucas 15, de 11 a 24. Diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Nós vamos ler até aqui, mas saibam que a parábola, ela tem mais uma parte, ok? Então eu encorajo vocês a lerem a segunda parte. Mas eu pergunto, vocês sabem o que é uma parábola? A parábola é uma história. Jesus usava bastante as parábolas para trazer reflexões ao povo, ensinamentos. E essa parábola, também conhecida como filho pródigo ou filho perdido, traz 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Esse filho mais novo aqui é o filho perdido, ok? Não esqueçam dessa informação. Esse filho mais novo e o filho mais velho moravam na casa do pai. A casa do pai, não tem coisa melhor do que estar na casa do pai, né? A casa do pai era maravilhoso. O pai era um pai bom, um pai amoroso, e ele dava tudo aos seus filhos. Nessa casa tinha mesa farta, tinha pessoas para servi-los, tinha amor, tinha afeto, tinha carinho e tinha sustento. Mas esse filho, ele tinha um sentimento dentro dele que se chama insatisfação. Você já esteve insatisfeito com alguma coisa? Insatisfeito com as suas notas, insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito com a sua faculdade, insatisfeito com a sua casa. Você pode estar até insatisfeito com a sua própria vida. Mas esse sentimento de insatisfação, ele é um sentimento de desagrado, é um sentimento de raiva, de vazio, de tédio, que nada que tinha lá na casa do pai importava. Então, esse sentimento de insatisfação trouxe uma rebelião para o filho. Ele falou: quer saber? Eu vou embora. Ô pai, me dá a parte que me cabe dos meus haveres, que eu vou embora. Mas espera aí, herança não se pega antes que o pai morra. Pois é,
Para o filho, a insatisfação era tanta que o pai dele já estava morto. Morto para ele. Pai, não me importa. Eu não quero saber, me dá a parte que me cabe. E quando a gente vai mais fundo, quando a gente vê a palavrinha haveres, do grego significa vida. Pai, me dá a minha vida. Me dá a minha juventude. Você não sabe cuidar disso, não. Para com isso. Você não sabe, eu quero viver, eu quero o que é meu. Senhor, o Senhor já não me agrada tanto assim não, tá? Então, por favor, eu vou viver agora com o que é meu. Porque eu sei o que eu faço da minha vida. Quem nunca teve um sentimento de insatisfação ao ponto de dizer, eu vou sair de casa. Eu vou sair de casa. E, bom, esse era o sentimento. A insatisfação do filho fez com que ele pegasse suas coisas e fosse viver a sua vida. Pois é, né, Aline? Que ponto que esse filho chegou? A ponto de falar para o pai dele, pai, para mim o Senhor está morto. Eu quero a minha herança. Eu quero aquilo que o Senhor pode me oferecer, mas o Senhor eu não quero, não. A sua casa? Não, muito fechado, muito cheio de regra, muito cheio de mimimi. Credo, eu quero a minha liberdade. Eu quero ser feliz de verdade. Então, esse filho, a gente não tem o nome dele, né? Fingir que é o Joãozinho, talvez, o João. Tem algum João aqui? Algum João? É o João Pedro, né? É o João. O Joãozinho, completamente insatisfeito, como a Aline falou, completamente insatisfeito, buscou alguma coisa que pudesse satisfazer esse coração dele. Quem nunca, né, ouviu, já falou por aí aquele termo de, nossa, eu sinto um vazio no meu peito, parece que falta uma parte de mim. Geralmente é assim quando o pessoal termina o namoro, né? Ai, meu coração está partido, falta alguma coisa em mim. Ou quando está namorando, fala assim, você é a parte que faltava no meu coraçãozinho. Como é que é? Ser minha metade da laranja? Isso, minha metade da laranja. Mas enfim, o contexto desse filho não é nada de metade de laranja. Completamente insatisfeito, esse filho pródigo, ele buscou em outro lugar alguma coisa que pudesse preencher esse vazio do coração dele. Ele sentia esse vazio, ele estava na casa do pai, mas a casa do pai, como a Aline disse, não servia para ele, não servia. Ele precisava de algo a mais, ele precisava de alguma coisa que finalmente desse um sentido para a vida dele. Você não fez essa pergunta, hein, Aline? Quem nunca buscou um sentido para a vida, né? Quem nunca escutou as pessoas falando, estou procurando um sentido para a minha vida. Parece que eu faço tanta coisa, parece que eu estudo e trabalho, mas não tem um sentido na minha vida. Pois é, esse filho pródigo estava na casa do pai, mas ele não tinha encontrado satisfação ali naquele lugar. Ele estava procurando ainda um sentido para a vida dele. Então, completamente insatisfeito, esse filho pródigo sai da casa do pai. E tem 3 coisinhas que o texto, em um versículo só, ele nos explica. Ele foi primeiro para um lugar bem distante, ele partiu para um lugar distante, e isso significa que ele não tinha intenção de voltar. Ele queria estar afastado do pai em todos os sentidos, até no sentido geográfico. Falar assim, não, vou ficar bem longe do meu pai, que se ele me caçar, se ele me buscar de volta, daí eu não vou achar. Isso só mostra o quanto para ele o pai dele estava morto. Ele não se importava com o pai, ele queria estar bem distante. Então, geograficamente, ele foi para um lugar muito longe. Ele não estava mais perto do pai. Diz também que ele dissipou todos os bens que ele tinha. Já era. Gastou tudo. Como a Aline disse, ele pegou os haveres dele, ele pegou a herança dele e achou. Agora eu tenho dinheiro de sobra. Coroa lá, o velho, rico. Peguei o meu dinheiro, peguei a minha parte, agora eu vou aproveitar. Porque com dinheiro eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu posso preencher esse vazio porque eu tenho bastante dinheiro. Meu pai nunca deixou eu gastar muito mesmo. Quando eu estava na casa do meu pai, eu só podia gastar o que ele deixava, mas agora eu tenho um monte. Então eu vou gastar tudo. E foi isso que ele fez. Num lugar bem distante, ele gastou todo o dinheiro dele, dissipou os bens dele e viveu dissolutamente.
Vocês podem imaginar o que é viver dissolutamente. Viver sem regras, viver sem freios, sem um senso de certo e errado. Ele fez tudo aquilo que dava vontade. Ou seja, gastou o dinheiro dele e satisfez a carne dele. Tudo aquilo que ele sentia vontade, ele fazia. Porque agora ele não tinha regra, ele tinha liberdade, segundo ele tinha dinheiro para gastar, ou seja, ele podia se satisfazer. Ele podia finalmente se sentir satisfeito, porque ele podia aproveitar a vida de uma vez por toda. Ele achou que nisso era o sentido da vida dele. Ele achou que nessas tentações, ele podia finalmente cair de cabeça nisso e aproveitar a vida completamente. Então, ele aproveitou, festejou, muitas mulheres, muitas bebidas, tudo aquilo que estava ao alcance dele, ele não se negou nenhum prazer. Ele aproveitou aquele momento demais. E nós sabemos que é assim que a tentação chega até nós, né? O que é a tentação? Não é nada mais, nada menos do que o diabo, que chega no nosso ouvido e nos dá uma ideia, apresenta diante de nós uma ideia de cometer um pecado. Pecado, qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus. Ele nos sugere de cometer um pecado, diz que a gente deveria fazer isso, e mesmo nós sabendo que está errado, nós começamos a pensar, talvez não seja tão errado. Talvez eu possa quebrar essa regra. Talvez não tenha problema tudo isso, né? Então, e a gente pode se relembrar desde a história de Adão e Eva, como o diabo fez isso desde o começo. Porque o que Deus falou para Adão e Eva? Vocês têm todo esse jardim aqui pela frente. Jardim do Éden, cheio de coisa bonita, cheio de coisa gostosa, um monte de árvore de fruta para comer. Quem não gosta de comer uma frutinha, né, uma árvore, aquela manga, um melão, melancia, sei lá o quê. Pode comer todas as frutas que você quiser. Só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, eu sempre pergunto isso na cela. É difícil? Nossa, não é uma missão tão difícil assim, né? Você pode comer o que você quiser. Só não pode comer de uma árvore. Um jardim enorme ao seu redor. Só não pode ir em um lugar. Não é uma regra tão difícil. Mas a serpente, a Eva já estava rodeando ali a árvore, e a serpente, que é o diabo, sugeriu para Eva, falou, come. E Eva respondeu, não, vou comer não. Deus falou que se eu comer, certamente eu morrerei. Certamente vai haver morte. E daí a serpente, toda astuciosa, disse assim, certamente você não morrerá não. Vai morrer não, acontece nada. Deus, Ele não quer que você saiba daquilo que Ele sabe. Deus, Ele está te limitando. Ele está te prendendo aqui. Não, sai dessa, vai ser feliz, Eva, vai ser feliz. E é isso, nós podemos ver que esses são dois pontos que o diabo tenta enganar a humanidade desde o princípio de todas as coisas. Uma falsa noção de liberdade e uma falsa noção de felicidade. Por quê? Assim como Eva, assim como Adão, o filho pródigo achou que agora longe da casa do pai, sem regras, sem limites, sem senso de certo e errado, ele era livre. Agora ele podia aproveitar do jeito que ele quisesse. Ele ia curtir a vida, ele ia encontrar o sentido da vida dele. E encontrando esse sentido da vida dele, encontrando essa liberdade, ele finalmente poderia ser feliz. Porque ele achava que na casa do pai, mesmo com tudo que ele tinha, ele não era feliz. Quero buscar a felicidade verdadeira. Eu quero preencher esse vazio do meu coração, alimentando os prazeres da minha carne. Eu vou aproveitar. Eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade, posso fazer o que eu quiser. E ele finalmente, ele achou que poderia ser feliz dessa maneira. Ele achou que ele era livre. Mas a Bíblia diz claramente, quem peca é escravo do pecado. Jesus diz isso. E aí a gente viu a situação que ele foi parar, né, Aline? Pois é, uma situação muito interessante que eu acho que todo mundo passa. É a quebra de expectativas. Quem nunca subiu num cavalo, que aí subiu em um cavalo, aí subiu no outro cavalo, e quando você viu, você caiu dos 3. Por quê? Ele foi viver muito bem, com todo o dinheiro dele, ele estava muito feliz, né?
feliz porque ele tinha tudo o que ele queria. Mas ele não contou com uma coisa, o dinheiro acabou. Chegou uma fome no país, ele teve que ir trabalhar. E pior, foi num chiqueiro. Num chiqueiro. E olha que interessante, para os judeus, o porco era considerado um animal maldito e quem trabalhava com os porcos era desonroso. Para ele estava tudo acabado. E ele continuava com fome, trabalhando na lama, naquele trabalho pesado. E ele começou a olhar para a comida do porco. Fala, nossa, quem dera comer isso daqui. Gente, comida do porco. É o fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço. Que ele fedou, e ele querendo e desejando aquela comida e foi rejeitado a ele. O cara tinha tudo. E chegou no fundo do poço. E ele começou a refletir, mas espera aí. Os trabalhadores do meu pai, eles tinham pão com fartura e eu aqui agora comendo comida dos porcos. Ele caiu em si. Houve um arrependimento verdadeiro por parte dele, mas não é aquele tipo de remorso que tipo, ok, vivi a minha vida bem aqui, gastei tudo que eu tinha, fiz o que eu queria, agora eu vou viver bem junto com meu pai. Não. Era um arrependimento verdadeiro que ele odiou a si mesmo por ter feito aquilo. Ele se odiou por ter trocado a casa do pai por aquilo que ele considerava a vida. Mas espera aí, será que a casa do pai mudou? Será que o pai ele conseguiu umas terras legais, uns animais, ficou mais rico? Não, a casa do pai é a mesma, o pai é o mesmo. Ele mudou. Ele percebeu que ele tinha feito uma troca tola. Que aquilo que ele tinha deixado era onde ele deveria estar. Talvez você está em algum lugar onde você achou que fosse o lugar, fosse o caminho, fosse o seu sonho. E talvez você chegou no chiqueiro dos porcos. Eu não sei. Realmente não sei. Ou talvez você está em um lugar muito bom na vida e vamos continuar nesse caminho. Mas ele se arrependeu. Houve arrependimento verdadeiro. Então ele parou e falou, não, peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar, eu vou tomar esse passo de coragem, mas eu não mereço ir para a casa do meu pai. Eu não sou mais filho dele. Como eu posso voltar para casa onde eu deixei, eu matei ele, eu pedi o meu dinheiro e vazei, simplesmente, sem dar satisfação nenhuma. E agora eu já sei. Vou preparar esse discurso assim, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus trabalhadores. Então, tomando coragem, ele iniciou a viagem de volta para casa. E como a Aline disse, ele já tinha um discurso ensaiado. O texto ele diz para a gente que ali no chiqueiro dos porcos, arrependido, ele já ensaiou o discurso dele. Ele pensa assim, vou chegar na casa do meu pai e eu vou falar as seguintes palavras. Vou falar assim, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Não sou digno, não. Não. Estou aqui chegando totalmente arrependido. Me aceita como um dos seus empregados, porque eu não sou digno mais de ser chamado de filho. Eu não sou digno de ser considerado o seu filho. Não, eu vendi a minha herança, eu sei o que eu fiz. Isso só mostra o quanto ele reconheceu o que ele fez. Então, me aceita como um dos seus servos, pai, um dos seus escravos, está tudo bem, porque filho eu não estou merecendo. E ele foi. Como eu tinha falado no começo, ele tinha ido para um lugar distante. A Bíblia deixa bem claro, ele estava longe. Ele não pretendia voltar, mas agora ele se arrependeu e estava trilhando o caminho de volta. E eu não sei vocês já foram para alguma entrevista importante, entrevista de emprego, já foi pedir a namorada em namoro, assim, conversar com o sogrão, qualquer coisa dessa? Fica ensaiando o discurso na cabeça, né? Eu vou falar isso. Eu vou falar isso.
Eu vou falar isso, isso, isso e isso. E chega na hora, já era. Embananou tudo, não lembra mais de nada, se perdeu completamente no discurso, está perdido. Mas tá bom. Ele chegou lá e vocês podem imaginar que ele estava com esse discurso na cabeça, estava ensaiando o caminho todo. Estava ensaiando. E vamos ver como que aconteceu. Eu vou ler novamente essa parte da história para vocês. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Volta ali para o versículo 21, Ken, por favor. Tem alguma coisa de errada com esse discurso? Ele está inteiro? Não. Ele não está inteiro. Ele não conseguiu terminar o discurso dele. O pai encontrou e foi correndo, e o filho, ele ia apresentar a sua proposta para o pai. Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas ele ia fazer outra proposta. Ele ia falar: me aceita como um de seus servos. Por que ele não falou? O versículo 22 diz que o pai, porém, já foi chamando os servos. Ou seja, o pai nem escutou ele direito. Ele falou essa primeira frase para os filhos, o pai já deve ter saído correndo de novo, falou assim: ô servos, vamos fazer um banquete, vamos fazer uma festa, porque eu estou feliz. Estou muito feliz, o meu filho estava perdido, foi encontrado. E o que isso demonstra? Na verdade, quando a gente lê essa parábola, a gente foca muito no filho, né? O filho, o pecado do filho. Mas nessa parábola, uma das coisas que Jesus mais queria nos mostrar é quem era o pai. Qual é o caráter desse pai? Qual que é o caráter de Deus? Bom, a gente pode ver claramente o amor incondicional de Deus só pela atitude que ele faz ao ver o seu filho. O filho, lembrando do que a Aline disse, tinha vendido a sua parte na herança, não tinha mais nenhum direito de ser considerado filho, não tinha mais herança e tinha desonrado completamente o pai. Tinha considerado o pai como morto, negado o pai completamente. E mesmo assim, quando o filho está voltando, no meio do caminho, o pai está ali, esperando a porta, e o pai, um senhor de idade provavelmente, um senhor rico, importante, se humilha e sai correndo em direção ao filho para o encontrar. E ele o abraça, e ele o beija, e ele faz uma festa para receber esse filho. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo de que esse filho não era digno disso. Ele não merecia nada disso. Mas essa atitude, ela mostra claramente o amor incondicional desse pai, que não depende do que o filho fez, não depende das atitudes do filho, mas depende do amor do pai somente. E esse amor, ele pode ser explicado por duas partes desse amor, que é a graça. Eu não sei se vocês sabem o que é a definição de graça, mas é a seguinte: quando recebemos aquilo que não merecemos, e a misericórdia, quando não recebemos aquilo que merecemos. Parece o oposto, mas no fim termina na mesma coisa. Por quê? Esse filho, ele era digno do desprezo do pai. Ele era digno de ser mandado embora e falar: como que você tem a cara de pau de vir até aqui e ainda olhar para a minha cara? Você me considerou como morto. É isso que o filho era digno. É isso que ele merecia. Mas o que o pai fez? Ele abraça o filho de volta. Ele beija o filho. E ele diz que o filho é bem-vindo de volta. Não como servo, mas como filho. Porque o pai lembrava da identidade que esse filho tinha.
O pai ainda se lembrava, mesmo que o filho tinha perdido essa identidade completamente. O pai nunca havia se esquecido. Por causa do seu amor incondicional, o pai diz: você não é servo, você é filho. Não faz proposta alguma. Eu te aceito de volta, você é meu filho. Não importa o que você fez, eu estou te aceitando de volta. E a misericórdia? O filho merecia ser mandado embora, certo? E ele recebeu um presente de ser aceito em casa. A misericórdia é ele não receber aquilo que ele merece. E da mesma forma nós, pecadores miseráveis que somos, que não são capazes de fazer nada de bom por conta própria, estamos constantemente pecando contra Deus, e desde o princípio, desde lá do Jardim do Éden, com Adão e Eva, nós pecamos e nos rebelamos contra Deus. Deus, ele também demonstra da sua graça e da sua misericórdia para conosco. Por quê? Pelo fato de que Jesus Cristo veio para essa terra e morreu na cruz, enquanto nós ainda estávamos perdidos nesse estado de miséria, esse estado de pecado. Jesus, ele morreu por nós, e agora nós temos a salvação, que é uma graça, é um presente, é algo que a gente não merecia, mas agora nós podemos ir para o céu, viver eternamente com Deus. E o que nós merecíamos? Nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos ir para o inferno, porque afinal, o céu é um lugar de santidade, o céu é a casa de Deus, onde não habita pecado, e nós pecadores não somos dignos de ir para o céu, e por isso somos dignos de ir para o inferno, mas Cristo veio e morreu por nós. Deus enviou seu único Filho, para que ele morresse por nós, e limpasse os nossos pecados. Então, com o Filho, voltando para a parábola do filho pródigo, quando ele apresentou seu coração arrependido, foi o momento, isso era o suficiente para o pai. Ele não precisava fazer mais nenhuma proposta, ele não precisava se oferecer para ser um servo, porque o pai ainda se lembrava de que ele era filho.